Então, para tratar deste tema, eu converso com o promotor de justiça Rafael Alberto da Silva Moser. Olá, promotor. Então, para a gente iniciar essa conversa, o que é o stalking e o cyberstalking? O stalking e o cyberstalking é a mesma modalidade de crime que foi introduzida, entrou em vigor a lei que introduziu o cyberstalking e o stalking na legislação brasileira, introduziu o artigo 147-A no Código Penal Brasileiro, a lei 14.132 de 2021. E o stalking, ele é o termo em inglês, né, a perseguição insistente. Perseguição insistente que pode se dar de forma pessoal, pode se dar através de aplicativos de telefone, como o WhatsApp, como a reiterada remessa de mensagens de texto, mensagens de áudio para a vítima ou a pessoa stalkeada, né? E também pode ser efetuado através das redes sociais, através de Instagram, Facebook e outras redes sociais postas à disposição das pessoas, né, na internet. Aí é o chamado cyberstalking. Mas o que é o stalking? O crime que foi criado com a Lei 14.132 de 21, ele estabelece? Não basta a pessoa simplesmente acompanhar a outra, não basta que ela simplesmente curta, por exemplo, o cyberstalking, curta as fotos com insistência, acompanhe todas as atividades das pessoas, até porque isso é da própria índole das redes sociais, né? As pessoas buscam uma maior interação. O que é o crime de stalking? A conduta que é punida é quando o stalkeador, a pessoa que pratica o crime, ela persegue alguém de forma reiterada e por qualquer meio, conforme eu mencionei, né, ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima. Ela tem que praticar, ela tem que mandar mensagens ou em rede social, que seria o cyberstalking, ou através de WhatsApp, por exemplo, de outros meios, ou mesmo através de remessa de cartas, de recados por terceira pessoa, que ameace a integridade física da pessoa ou psicológica. E que essa ameaça que é feita e que gera esse abalo psicológico na vítima, tem que pode gerar nela a restrição da capacidade de locomoção ou a invasão, perturbação da esfera de liberdade e privacidade dela. Isso feito de forma isolada é o que as pessoas conhecem como injúria. A pessoa entra numa rede social e xinga aquela pessoa com palavras de baixo calão, palavras que geram descontentamento ou uma indignação da pessoa que sofreu esse xingamento, mas esse simples fato de entrar numa rede social, que seria o cyberstalking, né, através da internet, que é feito uma ou duas vezes, que é feito de forma pontual, não é considerado stalking, porque é da essência do crime, previsto aí no artigo 147-A, que seja uma perseguição constante e insistente e que gere, conforme mencionado aí, a ameaça à integridade física ou psicológica da vítima e que aí gere o cerceamento da liberdade de locomoção, a pessoa passa a não sair mais na rua, ela não vai a determinados lugares porque ela tem medo que o stalkeador ou que pratica o crime possa fazer algum mal para ela ou possa causar algum prejuízo para a imagem dela na sociedade, que é a forma mais comum, né? A pessoa faz o cyberstalking no Instagram, no Facebook, ela xinga a pessoa, faz postagens falsas, de forma insistente, denegrindo a imagem da pessoa, com relação às mulheres, um caso prático, por exemplo, falando que ela se trata de uma pessoa de vida moralmente questionável, que ela não dá atenção para os filhos, que ela é uma má pessoa, mas isso feito de forma reiterada e que acaba gerando o abalo psicológico na vítima e acaba fazendo com que ela se retraia e sofra um dano que por vezes a gente não enxerga, porque não é um dano físico aparente, não é uma lesão corporal, mas um dano psicológico que se prolonga muito mais, ele leva muito mais tempo para ser tratado ou curado do que um dano físico que essa pessoa enfrente, né? Então, o stalking e o cyberstalking é basicamente isso. É a perseguição insistente e reiterada da pessoa contra a pessoa que está sendo perseguida e que vai gerar uma ameaça à sua integridade física e psicológica e que essa situação gere um tolhimento, um cerceamento da liberdade de locomoção dela,
ela passa a não frequentar mais os lugares e que prejudica a esfera de liberdade individual da pessoa e principalmente a privacidade, a invasão da privacidade de forma reiterada, colocando essa pessoa numa má situação social, né? Isso é o stalking, que pode ser feito, se for feito através de um dispositivo, por exemplo, o WhatsApp, por mensagens do WhatsApp ou por mensagens diversas, é o stalking. E se feitos, por exemplo, por redes sociais, é o cyberstalking. Essa é a diferença entre ambos, basicamente. Promotor, então qual lei que criminaliza a prática e qual a pena prevista? A lei que introduziu, que criou o crime de stalking no ordenamento jurídico brasileiro, no código, inseriu no Código Penal um dispositivo específico, é a Lei 14.132, de 2021, que entrou em vigor em 1º de abril deste ano, 2021, e que criou um novo tipo penal no Código Penal. O artigo 147 é o crime de ameaça, criou o artigo 147-A, que estabelece o que é o stalking. O stalking e o cyberstalking, ambos estão previstos no artigo 147-A, que foi introduzido, conforme dito, pela Lei 14.132 de 2021. O que o artigo 147-A diz textualmente, que criou o novo crime, né? Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade, da forma como foi mencionado por mim antes, de forma por aplicativos de telefone, como o WhatsApp, através de cartas, através de mensagens, que seria o stalking, e o cyberstalking, praticando essas condutas que eu mencionei, que estão lá no tipo penal, através de redes sociais, por exemplo. Tem a pena prevista para o stalking é de reclusão de 6 meses a 2 anos. Só que existem circunstâncias que aumentam a pena, que estão previstas lá no parágrafo 1º do artigo 147-A. Se o stalking é praticado contra criança, adolescente ou idoso, se é praticado, isso é o inciso 1º. Inciso 2, se é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º do artigo 121 deste Código. Aqui eu faço um parênteses. Esse é o stalking ou o cyberstalking, a perseguição praticada em situação de violência de gênero contra a mulher. Aí, é claro, demanda uma interpretação conjunta, o que é violência de gênero e o que é a violência contra a mulher. A violência de gênero, o simples fato de um crime ser praticado contra uma mulher não quer dizer que nós estejamos tratando de uma violência de gênero. A violência de gênero exige que o praticante do delito, aquela pessoa que está perseguindo ou ameaçando a mulher, tenha uma relação íntima de afeto com essa pessoa, com a vítima, com a mulher. Seja marido, seja companheiro, seja namorado, e mais importante, seja ex-marido, ex-companheiro, ex-esposo dessa mulher que está sendo vítima dessa perseguição. E também nas circunstâncias em que há convívio, a coabitação, homem e mulher convivem no mesmo ambiente familiar e a mulher se encontra numa situação de hipossuficiência ou de vulnerabilidade diante desse homem. O caso, um irmão mais velho contra uma irmã mais nova, que vivem dentro da mesma moradia, em que haja uma relação de dependência entre eles, ou quando há uma relação de parentesco entre o perseguidor e a perseguida, entre a filha, por exemplo, a filha adulta, que é geralmente o caso clássico, e o pai que passa a perseguir psicologicamente essa mulher, mesmo sendo sua filha, mas porque ela resolveu ter uma vida diferente do que ele acha que ela deveria ter e acaba causando essa perseguição psicológica. Então, a violência de gêneros, ela está prevista lá na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340, 2006, nos artigos 5º e 7º, em especial no artigo 5º, que define o que é considerado violência de gênero contra a mulher. A alusão que faz o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 147-A, parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código Penal, no caso, é o dispositivo que criou o feminicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher por razões ou por questões de gênero, que tem uma qualificadora especial para esse tipo de delito. Existe o inciso 3º, que é mediante o concurso de 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma, qualquer arma. Arma branca, uma faca, um facão ou arma de fogo.
A pena ela é aumentada de metade, então de 6 meses a 2 anos, ela sofre um acréscimo de metade da pena a ser fixada. Se o juiz fixa, por exemplo, a pena de 6 meses, parte de 6 meses, porque a pessoa não tem nenhum antecedente criminal, ela, pelas circunstâncias do delito, ela nunca se envolveu com nenhum crime, parte-se aí geralmente da pena no seu patamar mínimo, esses 6 meses é aumentado de metade e pula para 9 meses, se for praticado nessas circunstâncias que eu mencionei a seguir anteriormente, né, contra criança, adolescente ou idoso, contra a mulher por questões de gênero e com concurso de 2 ou mais pessoas e com emprego de arma. É bom esclarecer também que o parágrafo 2º do artigo 147-A, ele estabelece textualmente que as penas do crime de perseguição, elas são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, se a pessoa pratica o stalking ou o cyberstalking contra a mulher em uma situação aí de violência de gênero, tá? E em determinado momento dessa perseguição ele agride fisicamente essa mulher ou ou priva a liberdade dela, pratica, por exemplo, um crime de cárcere privado, ele responde pela perseguição, pelo stalking, e também responde pela lesão corporal qualificada e pelo eventual cárcere privado que ele impõe à mulher. Esse crime não exclui, ele não absorve, ele não exclui a prática dos outros crimes e a pessoa responde por todos. E, no final, menciona o parágrafo 3º que somente se procede mediante representação. O que isso quer dizer? Que a autoridade policial ou membro do Ministério Público, eles só pode ser feito o inquérito policial e o promotor de justiça só pode oferecer a denúncia criminal contra o autor desse delito, transformando-se aí numa ação penal, se a vítima expressamente requerer que ele seja processado. Essa é a chamada representação criminal. Se a vítima, por qualquer razão, de foro íntimo dela, referir que não quer processar essa pessoa que, em tese, a estaria perseguindo, tanto a autoridade policial não pode proceder ao indiciamento da pessoa. Pode até instaurar o inquérito policial para apurar, a vítima fala que não quer processar essa pessoa, o delegado não pode indiciá-lo, porque a vítima não quer processá-lo, e o promotor de justiça não pode denunciar a prática desse crime, transformando em ação penal, porque isso está na esfera de intimidade da vítima. Então, é bom fazer essa colocação, porque às vezes se tem notícia da prática de eventual crime de ameaça, ou no nosso caso específico, de perseguição insistente, ou o termo em inglês, stalking, e por que essa pessoa não respondeu a um procedimento criminal no fórum, foi julgada pela prática desse crime? Porque, por vezes, a vítima não deseja que essa pessoa seja processada, por questões de foro íntimo que aí não cabe nem ao promotor de justiça, nem ao delegado a questionar. Isso está na esfera de intimidade e decisão da vítima. Seja ela mulher, seja ela homem, porque o perseguido, no stalking também, para concluir, não é só a mulher. Se for a mulher em situação de violência de gênero, conforme eu mencionei, existe esse agravamento da pena de metade da pena fixada. Mas o homem também pode ser vítima de stalking praticado por eventualmente outro homem, algum desafeto que gere essas mesmas circunstâncias previstas no tipo, tá? A ameaça à integridade física ou psicológica que gera essa restrição à capacidade de locomoção e que invada aí a esfera da liberdade ou privacidade dessa pessoa. Promotor, e como denunciar o crime? Como se faz a denúncia do crime de stalking ou de perseguição que está prevista lá no artigo 147-A? Bom, ele é um crime, é um tipo penal novo, né? Ele entrou em vigor agora, conforme dito já agora, a partir de 1º de abril desse ano, mas a forma que se faz a denúncia a respeito desse crime é basicamente como se denuncia qualquer outro crime. Tá? E hoje em dia existem muitos canais de acesso às autoridades competentes para apuração desse tipo de crime, de uma forma facilitada, por exemplo, por certo, nós vamos enfrentar o crime de perseguição do artigo 147-A mais comumente em situação de violência de gênero. O ex-marido ou ex-mulher, o ex-marido praticando contra a ex-mulher, ex-esposa, ex-companheira, ex-namorada. Mas, assim, da mesma forma como é denunciada a violência doméstica, através, basicamente, existe o DISC 180, já cai num canal apropriado com pessoas capacitadas para fazer, inclusive, o levantamento de toda a situação, endereço do crime, testemunhas,
é uma espécie de ouvidoria, né, que colhe as declarações da própria vítima, que faz a denúncia, ou de um vizinho, por exemplo, e encaminha para a autoridade competente, no caso, para as delegacias de polícia especializadas, no caso de Chapecó, a Delegacia de Proteção à Mulher, e também encaminha às promotorias de justiça especializadas para a análise do tema. No caso de Chapecó, também eu posso exemplificar, a 12ª Promotoria de Justiça. Então, através de uma ligação telefônica no Disque 180, ou mesmo procurando uma delegacia de polícia, e aí qualquer delegacia de polícia, até a mais próxima da casa da vítima, aquela que ela tenha mais facilidade de procurar, porque, apesar de não ser, por vezes, a delegacia especializada na apuração desse crime, de forma administrativa, a própria delegacia de polícia encaminha isso para outra unidade policial especializada na investigação, no caso, no exemplo que eu dei, da Delegacia de Proteção à Mulher. Também procurando diretamente, conforme dito a delegacia, ligando o Disque 180, através da internet, no site do governo federal, inclusive, uma pesquisa bem simples no Google, canais ou sites de denúncia da prática de crimes ou crimes contra a mulher. Existe o preenchimento de um formulário simples na internet também gera a produção do documento que vai, no fim das contas, ser encaminhado para a Promotoria de Justiça e para a Delegacia de Polícia para análise e investigação desse crime. E quando a pessoa tem facilidade, por exemplo, de procurar um fórum de justiça, isso em cidades menores, tá? E procurar diretamente uma promotoria de justiça para denunciar a prática do stalking ou do cyberstalking, isso é bem salutar, é bom que aconteça, porque a pessoa vai conversar diretamente, por vezes, com o promotor de justiça que vai apurar o caso, que vai requerer, eventualmente, a investigação do caso e a instauração de um inquérito policial, porque é ele que vai, eventualmente, depois oferecer uma denúncia criminal contra o stalkeador, ou contra a pessoa que pratica o crime de perseguição incessante, né, o stalking. Todas as promotorias de justiça do Estado, elas estão abertas ao público, em todo o período em que o fórum está aberto, e todos os promotores estão à disposição, inclusive, para fazer o atendimento dessas vítimas, que por vezes, às vezes ficam um pouco receosas ou um pouco acanhadas de procurar uma delegacia de polícia, porque a gente sabe que às vezes é um ambiente um pouco mais intimidador para a vítima às vezes já está abalada psicologicamente por razão de uma conduta que vem se protraindo no tempo, né? E procurando a promotoria de justiça, o atendimento às vezes é feito de uma forma mais íntima, mais direta, mas preservando aí a intimidade da vítima e dando um pouco mais de tranquilidade para que ela possa relatar do que está sendo vítima, né? Qual a espécie de perseguição, possibilitando aí, inclusive, a oitiva de testemunhas, requisição de material, inclusive das redes sociais, da internet, que vão comprovar o crime de perseguição insistente praticado. Mas a forma de denunciar e os canais de denúncia, eles são bastante amplos hoje, o que facilita bastante, inclusive, para um parente efetuar uma denúncia, quando percebe que alguém muito próximo está sendo vítima de perseguição ou de ameaça insistente de um ex-companheiro, ou mesmo de um conhecido ou de um amigo. E é bom que se frise que todas as pessoas que fazem a denúncia de qualquer canal, via telefone, via internet, ou procurando a autoridade policial, obviamente, desde que não seja vítima, elas têm a identidade preservada, né? Há indicação de testemunhas que têm contato direto, mas se a pessoa preferir ficar anônima, ela quer só denunciar a prática do crime, é garantida esse anonimato a ela. É claro que para a apuração do crime nós vamos ter que ouvir testemunhas, mas a pessoa, pelo menos, ela indica a prática do crime e dá o alerta do que precisa ser investigado. A vítima também pode, quando faz a denúncia através do Disque 180, ela não precisa se identificar. Pode ser até a própria vítima que está ligando, está relatando uma situação por ela vivida, mas ela prefere não se identificar, dar os dados, e posteriormente a gente acaba apurando que foi a vítima que fez a denúncia, mas o importante é que o crime é trazido à luz, e a pessoa que está praticando ele é responsabilizada criminalmente por ele. Promotor, então, para finalizar, qual é a atuação do Ministério Público neste tipo de crime? A atuação do Ministério Público, do promotor de justiça, no trato do crime de stalking, ou de perseguição insistente, né, o 147A do Código Penal, é determinando requisitando a instauração de inquérito policial para apuração do crime, oitiva de testemunha, juntada de prova material, inclusive, com requisição de
de páginas ou acessos à internet, postagens em redes sociais, para que seja comprovado a prática do crime. Isso geralmente é feito através do inquérito policial. Essa é a regra, né? Através da requisição do Ministério Público, do promotor de justiça, e em outras circunstâncias, quando a vítima procura diretamente a delegacia de polícia, o delegado de polícia, através de portaria, instaura o inquérito policial, faz a apuração do crime, ouve testemunha, junta prova material do crime e encaminha ao Ministério Público. Compete ao membro do Ministério Público, ao promotor de justiça, analisar a prova produzida nesse inquérito policial e oferecer a denúncia criminal contra o autor do crime de stalking do artigo 147-A, e aí sim, transformando o inquérito policial, iniciando um outro procedimento que seria uma ação penal, quando o autor responde pela prática desse crime já em juízo, né? Depois de seguidos os trâmites legais, nomeação de defensor ou constituição de defensor, se instaura a ação penal, ouve-se as testemunhas e a produção de prova em juízo, e ao fim e ao cabo a pessoa vai ser absolvida ou condenada pela prática desse crime. Quem instaura a ação penal com a oferta da denúncia criminal é o membro do Ministério Público, o promotor de justiça. Em uma situação diversa, havendo necessidade de outras provas, quando o inquérito policial é encaminhado, por exemplo, ao promotor de justiça, ele pode determinar, ou pode requisitar a produção de novas provas para que seja comprovado de uma forma mais ampla a prática desse crime, e depois analisa se oferece a denúncia criminal ou se arquiva o inquérito policial. Em que circunstância ele arquiva o inquérito policial? Quando não é produzido prova o suficiente para comprovar essa perseguição reiterada, que gerando ameaça à integridade física ou psicológica da vítima. Quando não há testemunhas, não há postagens em redes sociais, não há prova material que indique que essa pessoa esteja efetivamente perseguindo de forma insistente a essa vítima que, por algum motivo, se sente perseguida. Isso é a parte processual mesmo, né, propriamente dita. O promotor de justiça também atua também de forma mais direta, atendendo diretamente as vítimas e as testemunhas da prática desse tipo de crime. Quando uma vítima, por exemplo, não se sente confortável para comparecer numa delegacia de polícia, ela pode procurar a promotoria de justiça na sua cidade. Quando ela vai ser atendida pelo promotor de justiça, vai explicar a situação, vai explanar a situação que ela está vivendo, o crime que ela está sofrendo, e aí o promotor de justiça colhe eventuais indícios e pode, inclusive, oferecer a denúncia criminal de forma direta, sem instaurar o inquérito policial, se já existirem provas à disposição dele. Por exemplo, isso é muito mais fácil de nós percebermos no cyberstalking, quando a pessoa apresenta, por exemplo, as suas redes sociais, Facebook ou Instagram, por exemplo, e se ali em postagem se constata a ameaça, a perseguição, o vilipêndio, a injúria insistente e reiterada da pessoa contra a vítima, que vai gerando esse abalo psicológico e esse receio gerado na vítima. Existem também outras formas de atuação, aí de forma mais periférica, de forma mais indireta, que é atuando diretamente na comunidade para esclarecer as pessoas para que elas tenham ciência do que se trata o crime de perseguição insistente ou stalking. Isso através de palestras, de consultorias, conversas, por exemplo, com grupos sociais, para que a vítima desse tipo de crime ela tenha a ciência de que ela está sendo vítima de um crime, porque essa é uma situação que parece incompreensível, mas não é. Às vezes a vítima, principalmente a mulher, quando ela está sendo perseguida de forma insistente em situação de violência de gênero, ela por vezes acha que aquela situação é comum, porque ela conviveu por muito tempo com uma pessoa e que essa pessoa tem o direito de invadir a privacidade ou a intimidade dela. A pessoa não tem noção, ela não tem discernimento que ela está sendo vítima de um crime e que isso está prejudicando a vida dela, a vida privada dela, está prejudicando a intimidade dela e, principalmente, está prejudicando o equilíbrio psicológico dessa pessoa. A pessoa não tem noção que isso é crime, ela precisa de ajuda, mas ela não sabe que isso é crime. Campanhas de esclarecimento que o Ministério Público de Santa Catarina, inclusive, promove com frequência,
para explicar para os cidadãos o que é o crime de stalking, o que é o crime de ameaça, o que é a violência de gênero, em que circunstâncias a mulher está sujeita à violência de gênero. Isso tudo é um trabalho que faz o fechamento, né, que é complementar a atuação, aí a atuação fim do Ministério Público, que é, no caso do promotor criminal, que é o meu caso, o encaminhamento da ação penal e da condução do inquérito policial para a apuração dos crimes e para a punição do criminoso, né, pela prática desse crime. Tá certo, então, promotor, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Eu que agradeço a atenção.